no meu canal, no YouTube, Ciro Zibord, eu estou explicando essa lição, né? Toda semana tem uma lição, e vai ter uma lição sobre isso também, sobre o templo, e eu vou lá apresentar isso de uma maneira mais pormenorizada. Aqui eu estou apenas lançando luz. O fato é que, biblicamente falando, vai haver a restauração do sacrifício. Mas como, irmão Ciro? O capítulo 3, irmãos, olha o capítulo 3, a partir da página 46. Aqui eu vou só citar, vou pedir para os irmãos estudarem em casa, tem que ler. Se você quiser ter um bom aproveitamento dessa matéria, junte o que você está ouvindo aqui com o que está escrito no livro, confira todas as referências da Bíblia e você vai ter um grande aproveitamento. Garanto para você que você vai aprender muito. Mas aqui, irmãos, algumas coisas eu já falei. Veja, após o arrebatamento da igreja, haverá uma grande apostasia. Não é qualquer apostasia. Hoje já tem havido apostasia. Paulo falou, 1 Timóteo 4, versículo 1: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatarão, não é apostarão, tem um tá mais. Tem muito crente aí escondido às vezes, fazendo uma fezinha, jogando na loteria. Cuidado, meu irmão. A Bíblia diz: no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas tem crente que ainda fica fazendo uma fezinha, apostando. Está errado. Mas aqui tem um tá mais. Não é apostar, é apostatar. Apostatar é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas dá as costas para Deus, desvia-se do caminho do Senhor. Isso é apostasia. Hoje já tem havido apostasia, mas a palavra de Deus mostra que haverá uma grande apostasia. E essa apostasia, ela já começa momentos antes de Jesus vir arrebatar a sua igreja, mas depois que a igreja for arrebatada, é isso que o pastor Antônio Gilberto explica aqui. Depois do arrebatamento, essa apostasia, essa deserção em massa. Jesus falou: trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Vai haver uma deserção em massa, vai haver uma grande apostasia. Muita gente vai se desviar, muita gente vai se aliar ao anticristo. Vai ser terrível. Imagine, irmãos, como será a situação na terra quando a igreja já tiver saído daqui. Então, aqui o mestre Antônio Gilberto fala dessa apostasia total, desse indiferentismo espiritual. Na página 47, ele fala do aumento do retorno dos judeus a Israel e reconstrução do templo. Você sabia que lá no monte do templo, lá em Israel, quem já foi para lá sabe do que eu estou falando, e quem não foi, entra lá no Google Earth, né? Aquele aplicativo do Google que você tem as imagens de satélite. É algo extraordinário. Eu leio lá sobre Ezequiel, a gente está estudando sobre Ezequiel, quando Deus transportou Ezequiel, claro, em visões de Deus. Não foi, como diz o pastor Ezequiel Soares, não foi in corpore, mas foi in loco, porque ele esteve lá, mas não no corpo, ele foi em visões de Deus. Foi como se fosse esse Google Earth, né? Ele foi lá, contemplou tudo, viu um monte de coisa que estava acontecendo no templo. Só que ele fez uma viagem ainda no tempo. Ele viu coisas que já tinham acontecido no passado e tal, e viu também o que aconteceria depois. Foi algo sobrenatural, evidentemente. Mas hoje, através desse aplicativo do Google, você consegue visualizar lá o monte do templo, aquelas mesquitas. Pois é, naquele local vai ter que ser levantado um templo para cumprimento das profecias. Mas, irmão Ciro, como? Os muçulmanos não vão abrir mão de jeito nenhum. Pois é, só que a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que o anticristo, o príncipe que há de vir, ele vai ser a priori um grande diplomata, e através da diplomacia, ele vai fazer um acordo com muitos, por uma semana, claro, é uma semana de anos, 7 anos, porque imagine
um grande líder mundial assinando um acordo só por uma semana. Já pensou? O presidente dos Estados Unidos se reúne lá com a União Europeia e diz: vamos assinar aqui um acordo de 7 dias, uma semana. Que líder mundial faz isso? Claro que não, é 7 anos, uma semana de anos, porque ali a Bíblia fala de 70 semanas, que perfaz 490 anos. As primeiras 69 semanas já se cumpriram, até o Messias. Só que a Bíblia diz: depois será tirado o Messias. O Messias, ele já é tirado no intervalo, porque a semana foi suspensa. E alguém pergunta: mas irmão Ciro, como que eu não provo esse intervalo? É só você estudar a Bíblia, está tudo lá. Primeiro que a Bíblia diz que o povo do príncipe destruiria a cidade e o santuário. Quando que o santuário foi destruído? Porque alguém insiste em dizer que aquela contagem é ininterrupta. Não, são 490 anos ininterruptamente. Só que se for assim, então o templo teria que ser destruído ainda logo depois que Jesus morreu, porque diz que seria tirado o príncipe, o Messias, né? O príncipe com P maiúsculo, porque ali se mencionam 2 príncipes: o príncipe com P maiúsculo, que é o Messias, e o príncipe que há de vir, que é sem dúvida nenhuma, pelo contexto, o anticristo. Então veja, o que a Bíblia diz: se a contagem é ininterrupta, então logo depois que Jesus morreu, logo depois que foi tirado o Messias, pouco tempo depois, o templo teria que ser destruído. Mas o templo não foi destruído. Quando que o templo foi destruído? Só no ano 70, cerca de 40 anos depois, porque Jesus morreu ali por volta do ano 30. Então você vê aí que já tem um intervalo. A última semana de anos foi suspensa. Por que foi suspensa? Porque essa última semana é exatamente o tempo do período tribulacional, 7 anos. E irmão Ciro, é só essa passagem que fala dos 7 anos? Não. Se você estudar Apocalipse, você vai ver que lá se mencionam 1260 dias, em 2 ocasiões, 2 metades, 1260 dias ou 42 meses, ou um tempo e tempos e metade de um tempo, que é exatamente 3 anos e meio. Então Apocalipse menciona as 2 metades: a metade em que as 2 testemunhas vão atuar, que é a primeira metade, e a segunda metade, depois que as testemunhas forem mortas, acentua-se a perseguição por parte do anticristo. Ele vai romper o acordo que ele fez, ele passará a perseguir os santos, e os santos ali, os mártires ali, são os israelitas e também aqueles que vão se converter no período tribulacional, não é? Então tudo isso está muito claro, mas tem que estudar. Voltando aqui então, sim, o que eu ia falar: portanto está prevista a reconstrução do templo. Você já leu lá em Ageu, que a glória desta última casa será maior do que a primeira? Alguém pensa que é o segundo templo. O segundo templo que foi levantado lá nos dias de Zorobabel, é até chamado de templo de Zorobabel. Só que aquele templo de Zorobabel, muito inferior ao templo de Salomão, era tão inferior que depois Herodes até resolveu fazer uma reforma, resolveu mudar muita coisa, resolveu remodelar tudo, porque ele achou que aquele templo não era bonito, e realmente não era. Foi um templo ali que foi feito para substituir o outro, mas não era um templo com a mesma beleza que tinha o templo de Salomão. E o pastor Ezequias Soares está mostrando nesse comentário que nós estamos estudando na escola dominical, que a glória de Deus não voltou para o segundo templo. Claro que Jesus, a própria glória, ele veio ao mundo. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, nesse sentido, substitui a glória que saiu do primeiro templo. Só que tem uma promessa de que Deus vai encher de glória aquela casa, o templo, e é literal. Quando a Bíblia diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, note, não é a glória dessa segunda casa. Outro dia até uma irmã, aí, ela perdeu o primeiro marido, o marido dela faleceu, e ela foi casar de novo, e ela pediu oração para mim, dizia: olha irmão Ciro, ora por mim, porque agora
ora por mim. Ela até brincou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu falei: olha, irmã, a Bíblia não diz segunda não, a Bíblia diz a glória da última casa. Então vou orar para a irmã não ter outro marido, que seja esse, né? Porque a Bíblia diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. É um pequeno detalhe, porque a glória não veio sobre aquela segunda casa. A profecia escatológica é para a última casa. É a casa, na verdade, que vai ser levantada no milênio, que não é necessariamente a casa que também será levantada para o período tribulacional, porque no período tribulacional vai ter que ter um templo. Como vai ter? Vai ter, porque está na profecia. A Bíblia diz, não somente nos profetas, mas Jesus mencionou lá em Mateus 24, versículo 15, que ele fez uma referência ao abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? Jesus estava se referindo ao que aconteceu no período intertestamentário, quando um homem chamado Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, ele mesmo que deu esse nome para si, Epifânio, porque ele se considerava Deus. Ele entrou, ele profanou o templo dos judeus, ele sacrificou porcos, ele introduziu uma estátua de Zeus no templo, ele profanou o templo, e isso se cumpriu. Daniel tinha profetizado sobre isso, e isso é chamado de abominável da desolação. Só que em Mateus 24:15, o que Jesus disse? E lá está escrito, Marcos mencionou e Mateus também, quem lê, entenda. Jesus ali, ele deixa claro que o que aconteceu no período intertestamentário foi apenas uma amostra, porque isso vai acontecer de novo, quando o anticristo, conforme Paulo também escreveu, pode ler, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, ele vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus, ele vai profanar o templo de novo. E também Apocalipse capítulo 13 mostra isso. O falso profeta vai ali levar as pessoas a adorar uma estátua, um ídolo morto, ali uma estátua do anticristo, uma imagem, mais precisamente, do anticristo. Então essas passagens se interconectam, e a gente entende perfeitamente que vai haver um templo no período tribulacional, e vai haver um templo também, que não fica claro se será o mesmo, remodelado, porque de acordo com as dimensões e a descrição de Ezequiel, é um templo completamente diferente do templo de Salomão. Então tudo indica que o templo do milênio, e o mestre Antônio Gilberto ele até afirma isso, ele diz que o templo da grande tribulação será destruído, e Deus vai levantar um outro templo, no Jesus, que será o rei, no seu reinado haverá um outro templo. Mas irmão Ciro, vai haver sacrifícios? Jesus não é o sacrifício perfeito? Como que vai haver sacrifício se o templo vai ser restaurado? Esse é um mistério para muita gente, porque Ezequiel fala disso, e nós vamos estudar nisso na escola dominical. Aliás, eu quero até fazer uma propaganda aqui, irmãos, com a permissão do nosso pastor, mas no meu canal no YouTube, Ciro Zibord, eu estou explicando essa lição, toda semana tem uma lição, e vai ter uma lição sobre isso também, sobre o templo, e eu vou lá apresentar isso de uma maneira mais pormenorizada. Aqui eu estou apenas lançando luz. O fato é que, biblicamente falando, vai haver a restauração do sacrifício. Mas como, irmão Ciro? Irmãos, é para um memorial. A ceia hoje não é um memorial? No caso do memorial dos judeus, eles vão, claro, lembrar do seu tempo e tal, mas não é para a salvação, porque Jesus, claro, já morreu de uma vez por todas por nós. E o mestre Antônio Gilberto, ele também toca nesse assunto aqui por alto, porque a obra dele é muito resumida. Quem quiser, claro, se aprofundar nisso, tem que ler mais livros. No meu canal mesmo eu tenho recomendado muitos livros, tem até uma playlist lá chamada Livros que Recomendo, e livros falando também sobre essas questões. Destruição da nação do norte e seus satélites, é a profecia de Ezequiel 38 e 39. No meu canal tem um vídeo sobre isso, que eu expliquei lá sobre, agora quando a Rússia começou a sua invasão à Ucrânia, muita gente começou a especular, será que é Gog e Magog, está se cumprindo e tal, e essa profecia é para o futuro.
é para o início do período tribulacional. Mas só lembrando os irmãos de que Gog vai ser um líder, mas não é o anticristo, não vai confundir. Gog é um líder, é um chefe. Gog, aliás, no hebraico é um título ali, como se fosse Faraó, César, Herodes, assim por diante, é um título. Esse príncipe Gog, da terra de Magog, a gente fala Gog e Magog, claro, por causa de Apocalipse 20, que fala junto, Gog e Magog, mas Gog é o nome do príncipe, e Magog é o nome da terra do príncipe. Esse Gog da terra de Magog, ele vai formar um conglomerado de povos, e vai marchar contra Israel. Àquela altura, provavelmente, o anticristo ainda vai estar aliado a Israel. Só que o anticristo nada poderá fazer, porque não é a luta dele, é o próprio Deus que vai destruir aquele levante de Gog e seus aliados. O mestre Antônio Gilberto explica isso aqui muito bem, e se você quiser se aprofundar, modéstia à parte, tem um vídeo no meu canal de uns 40 minutos mais ou menos, e quando chegar a lição da escola dominical sobre isso, claro, eu vou fazer outro vídeo, eu creio que a lição 11, uma coisa assim, 10 ou 11, nós vamos tratar dessa questão. Página 53, conversão em massa de judeus. Vai haver salvação de judeus no período tribulacional, vai haver um grande avivamento no período tribulacional entre os judeus. Vai se cumprir aquela profecia de Zacarias 12:10, que o espírito de súplicas será derramado sobre eles. Página 56, predominância de uma confederação de nações. Aqui já é uma parte de geopolítica, não é? E geopolítica muda com o tempo, mas quando o mestre Antônio Gilberto escreveu aqui, ele apresentou o momento atual, o que estava acontecendo, e de lá para cá houve algumas mudanças no cenário, mas o fato é que a profecia vai se cumprir. As 10 nações confederadas, que vão formar a base do anticristo, vão se fortalecer. Mas quais são essas nações? Não podemos afirmar. Mas hoje, se você olha para a ONU, o que você tem na ONU? Na ONU, por exemplo, você tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem aquelas 5 nações que são fixas, não é? Quais são as nações que são fixas? Quem sabe? Inglaterra e França, né? Desde o início. Os Estados Unidos também. A China. E qual é a quinta? A Rússia. Essas 5 potências formam o Conselho de Segurança, que nunca muda, e tem os outros 10 que vão mudando a cada 2 anos, mas essas 5 nunca mudam. Por isso, inclusive, que os idiomas da ONU, os idiomas oficiais, as línguas oficiais da ONU, quais são? Primeiramente o francês, porque a diplomacia estava toda em francês antigamente, mas depois o inglês cresceu muito, então também o inglês. Então todos os documentos da ONU são traduzidos por francês e por inglês, todos, sem exceção, mas a maioria, não todos, mas quase todos, é traduzido para o inglês, para o francês, para o chinês, para o russo, para o espanhol, são 6 línguas na verdade, e para o árabe. São as 6 línguas de trabalho da ONU. Mas veja, só uma curiosidade, essas 5 nações então são super poderosas: os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Japão e a Alemanha são poderosos também, mas não ocupam esse conselho fixo. Por quê? Por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eles foram punidos e não puderam fazer parte do conselho da ONU fixo, não é? No caso do Japão e no caso da Alemanha, mas também são 2 grandes potências, e tem muitas outras. Então veja, haverá 10 nações. Alguém pensa só na Europa, mas na verdade a Bíblia, aqueles 10 dedos, é uma referência ao que sobrou daqueles impérios mundiais. Começou com a cabeça lá, do sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro que representava a Babilônia. Daniel interpretou os sonhos. O peito e os braços de prata, representando o quê? O que sucedeu à Babilônia, inferior, material inferior, mas conquistou a Babilônia, que é o Império Medo-Persa. 2 braços
porque na verdade são dois impérios que se fundiram, Medo-Persa, né? Os medos e os persas, Império Medo-Persa. Depois ventre e coxas de cobre ou de bronze. O texto no hebraico pode ser traduzido tanto para bronze ou cobre, por isso que algumas versões diz cobre, outras diz bronze. Claro que é muito diferente o cobre do bronze. O cobre, você sabe que ele fica verde com o tempo, não é? A estátua da liberdade, por exemplo, ela é verde. Por que ela é verde? Porque ela é toda de cobre, porque o cobre com o tempo ele fica esverdeado. Já o bronze é misturado, então o bronze fica escuro. Então hoje nós sabemos que é diferente, mas no texto original você não sabe dizer se é, provavelmente é cobre mesmo, não é? Mas representa a Grécia e vai descendo. Quando chega nas pernas, é as pernas de ferro, aí o Império Romano, com aquela dureza, e o ferro esmiuça tudo e tal, e chega no pé, com os 10 dedos, que é em parte ferro, em parte barro, que aí representa a base do Império do Anticristo. É uma mistura do que sobrou de todos os impérios, porque quando chega no ferro, lá no pé, não é só Roma. Alguém diz, não é Roma, mas não é só Roma, porque Roma na verdade foi influenciada por tudo que veio antes. Tanto que nós falamos hoje de uma cultura greco-romana. Por que nós falamos de uma cultura greco-romana? Porque o Império Romano, quando conquistou a Grécia, ele não eliminou a cultura, a filosofia grega, pelo contrário, ele absorveu. Até o panteão, os deuses gregos só mudaram de nome, não é? Zeus foi chamado de Júpiter, Hermes foi chamado de Mercúrio. Até na Bíblia você vê lá no capítulo 14 de Atos, não é? Quando Paulo e Barnabé foram chamados de Hermes e Zeus, não é? Ou Júpiter, ou Mercúrio e Júpiter. Paulo foi chamado de Mercúrio porque ele tinha a palavra, porque Hermes na mitologia grega era aquele que falava, interpretava, não é? O que Zeus dizia, etc. E Zeus, porque Barnabé aparentava ser mais velho e tal, ou líder naquela ocasião, então ele foi chamado de Júpiter. Mas o que aconteceu? Quando o Império Romano conquistou o Império Grego, o Império Romano absorveu toda a cultura grega. Por isso que surgiu até um ditado, que o vencido venceu seu vencedor. O que isso significa? Significa que a Grécia, mesmo vencida, mesmo conquistada, ela venceu, porque toda a sua cultura foi absorvida pelo Império Romano. Por isso que nós falamos de uma civilização e de uma cultura, de uma herança greco-romana. Então quando você chega no pé, você chega no ferro, aquele ferro na verdade representa todos os grandes impérios anteriores que foram degradando, mas foram deixando a sua herança que foi absorvida por outros impérios, até chegar nos dias de hoje. E quando o anticristo reinar, ele vai ter um pouquinho de tudo que foi anterior, só que ele vai ter uma coisa nova, um elemento novo, que é o barro, a fraqueza, que vai parecer muito forte, mas vai ser desfeito pelo assopro da boca do Senhor, quando Jesus voltar. Não vai sobrar nada, não vai precisar nem haver guerra nenhuma, porque o Senhor vai destruir o império do anticristo. Então tudo isso aí é apresentado, não é? Também nesse capítulo 4, eu acabei emendando uma coisa com a outra aqui, ó, que eu estava falando do capítulo 3, já entrando no capítulo 4, o anticristo e seu domínio, o surgimento do anticristo. Quantos pormenores aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 13, uma besta que sobe do mar, outra besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, sem dúvida nenhuma, é o anticristo, é um líder político. E a besta que sobe da terra, sem dúvida nenhuma, a segunda besta, é um líder religioso, é o falso profeta. Está tudo muito bem explicado. Se você quiser aprender, leia, tome tempo com o assunto. Aqui tem tudo isso: surgimento do falso profeta, surgimento de uma super igreja falsa mundial. Vai acontecer isso também, e o mundo hoje já está sendo preparado para isso. Quando você ouve falar de nova era, quando você ouve falar de holismo,
Veja que estudamos há pouco tempo na escola dominical sobre a espiritualidade holística. O que quer dizer holístico? Holismo vem do grego holos, que quer dizer todo, totalidade. Então é aquele tipo de religião que tem um pouquinho de cada religião. Olha, vamos nos unir, vamos preservar aquilo que é bom. O cristianismo tem coisa boa, mas o budismo também, o hinduísmo também, e o confucionismo, e o catolicismo, e o espiritismo. Vamos, olha, o importante é a paz mundial. Tudo isso já é preparação para quando o falso profeta se manifestar. Ele vai ser o líder de uma falsa igreja mundial, vai congregar muita gente em busca da paz, e vai parecer uma coisa muito boa, mas a Bíblia diz que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E o pastor Antônio Gilberto fala disso aqui também. Capítulo 5, a grande tribulação, e ele vai pormenorizando. Olha que riqueza, muitos versículos bíblicos, muitos detalhes. O mestre Antônio Gilberto, ele tinha assim, como se diz na linguagem de hoje, alguns insights, e ele colocava, e você parece que está vendo ele pregando, e ele fala, aqui ele cita alguma coisa, como aquilo que eu falei ontem, que é uma explicação simples, é um gracejo, mas que mostra muito bem por que o cavaleiro do cavalo branco não pode ser Jesus. Jesus não anda com más companhias. Então veja que simplicidade, que tirada, como se diz hoje em dia, mas você encontra várias dessas aqui no livro. Você ler com atenção, você vai ver algumas coisas que ele fala que, irmão, você não pode ficar sem ler esse livro. E assim vai, irmãos, e eu vou concluindo aqui, ó. Esse capítulo sobre a grande tribulação é muito bom, domínio da besta. O capítulo 17 de Apocalipse, que é um capítulo difícil, é bom você ler esse livro para entender. O julgamento das nações. Onde que está o julgamento das nações na Bíblia? Lá em Mateus 25, quando o Senhor vier para reinar, quando o Senhor vier em poder e grande glória, Ele vai se assentar no trono, diz a Bíblia, e vai separar as nações. Lembra quando Joel falou, multidões, multidões, no vale da decisão? É uma profecia do julgamento das nações. Às vezes a gente usa esse, eu já preguei, eu me lembro que eu já preguei em eventos aí, que tinha esse tema, falando das multidões, como se fossem os crentes reunidos para tomar uma decisão, ou os pecadores, mas ali é o é logo depois do Armagedon, não é? O julgamento das nações, multidões no vale da decisão. E ali o Senhor Jesus diz que o rei e o justo juiz, ele vai se assentar no seu trono e vai dividir as nações, como pastor aparta as ovelhas. Interessante que os bodes ficaram do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito, não é? Então veja, as ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. E para os bodes, aqueles que não farão bem aos irmãos, que ali são os israelitas, eles vão ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para os que estiverem à direita, o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí com herança a terra preparada, não é? E é uma referência, claro, ao milênio. Ali vai começar o milênio. Eles vão adentrar na terra para possuir a terra, e aqueles que permanecerem fiéis vão também, claro, desfrutar da vida eterna. Mas ingressar no milênio como povos naturais não é garantia de salvação. Vai continuar permanecendo aquilo que a Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. E a gente vê que há pessoas no milênio que vão se desviar, há pessoas que vão nascer no milênio que depois vão se rebelar na rebelião de Satanás, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante. Então tudo isso, irmãos, está explicado aqui. Eu estou falando só para lançar luz. A batalha do Armagedon, lá no vale de Meguido, aquele vale de muita extensão, cabe muita gente ali. Ali vai haver multidões, estarão reunidas ali marchando contra Israel. Mas é nesse momento que o Senhor Jesus virá
e vai pisar no Monte das Oliveiras, e ali ele vai vencer os exércitos do anticristo. São muitos detalhes também nesse capítulo 6. Capítulo 7, o milênio. Olha que quanta riqueza no milênio, a época do milênio, os propósitos do milênio. Olha aqui, fatos e aspectos do milênio. O milênio está ilustrado na miniatura de Lucas 9, 27 a 31. O milênio ocorrerá onde? Na terra. O milênio é a última dispensação concernente à humanidade. Jesus reinará sobre todas as nações. Forma de governo no milênio. Olha que riqueza. Classes de povos. Perguntaram isso para mim aqui, não perguntaram? Está aqui no livro. Classes de povos participantes do milênio. Os crentes glorificados e os povos naturais. O templo milenar será construído. Olha aqui, eu já falei. O templo milenar. Aqui a parte que eu já citei. Alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados e observados por Israel com a participação dos gentios. Não terão então a mesma finalidade do Antigo Testamento, a de prefigurar a Jesus e sua obra, mas serão memoriais do que Jesus efetuou e servirão de instrução. É comparável à ceia do Senhor. O mestre Antônio Gilberto explica aqui, só que no caso para os judeus, e tantos pormenores. O capítulo 8, a última revolta de Satanás, que eu já fiz alguma menção nas aulas anteriores. O capítulo 9, o julgamento final dos mortos ímpios. E aqui, irmão, tem tanta coisa para você observar, tantos desdobramentos, e não há tempo. Os livros que serão abertos, o mestre Antônio Gilberto explica. Aí ele explica aqui também, veja, os que morreram sem conhecer o Evangelho, porque a rigor, irmãos, grosso modo, o julgamento final é um julgamento para a condenação dos ímpios, é para a sentença condenatória, porque a igreja não vai participar desse tipo de julgamento. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então não há sentido a igreja comparecer ali ainda para saber se está salvo ou não. A igreja já está salva. Então, por isso que o mestre Antônio Gilberto, ele explica, e ele diz que é para emitir-se ali uma sentença condenatória. Só que isso é de maneira geral, porque, claro, dentro da regra você tem algumas exceções. E o mestre Antônio Gilberto também explica isso aqui. Se você ler com atenção, você vai ver que ele cita a passagem de Romanos, os que morreram sem conhecer o Evangelho. Olha aqui, quanto aos que morreram sem conhecer o Evangelho, deixemos com Deus. Deixemos com Deus. Pode ser que lá no juízo final, pode ser, eu não posso ser dogmático, porque a Bíblia não me dá essa certeza, mas pode ser que nesse último julgamento, ou antes, mas se for nesse último julgamento, aqui Deus vai tratar também com esses que morreram sem ouvir a mensagem do Evangelho. E tem aqueles que tinham pessoas que têm problemas mentais, que nunca puderam ouvir a mensagem do Evangelho. Então veja, tudo isso Deus vai tratar, porque Deus não se revela apenas pela sua palavra. Regra geral: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o ser humano, para ser salvo, tem que crer e se arrepender. Mas a pessoa que não tem condição de crer, ou a pessoa que nunca ouviu a mensagem do Evangelho e morreu, a Bíblia não diz que Deus também se revela por meio da natureza? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Paulo também não falou que as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, isto é, fiquem sem desculpa. Não vão ter desculpa nenhuma. Mas eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi falar dessa mensagem. Pois é, Deus também, para esses casos, Ele vai ter um tratamento especial. Só que isso nós não podemos afirmar com certeza como vai ser.
O mestre Antônio Gilberto, veja, o mestre Antônio Gilberto, do alto do seu cabedal, ele disse aqui: deixemos com Deus, porque tem coisas que nós vamos saber só depois, tem coisas que vão se revelar depois, até a nossa condição, muita gente quer saber, irmãos. Eu vejo pessoas especulando, como que vai ser, irmão, a árvore da vida, e tal, e a nossa vida eterna, e como que nós vamos, como vai ser a nossa vida, irmão, espere, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo disse o quê? As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ainda não foi revelado. E Pedro, eu quero até terminar com essa leitura, olha o que Pedro disse, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, tem também 1 aos Coríntios, mas vamos ler só mais esse aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, olha o que diz a Bíblia, e eu termino com essa leitura, 1 Pedro 5, versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Tem muita gente especulando sobre a glória, e a glória vai ser assim lá no céu, e vai ser desse jeito e daquele. Não, meu irmão, não especule, aguarde, porque a glória ainda há de se revelar, e vai ser glorioso, é claro, não é por acaso que a Bíblia chama de glória. Amém, meus irmãos, eu não vou além, porque as horas já me mandam parar,